2 Pedro, capítulo 3. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 13. Temos visto pelo exame das Escrituras que toda ela aponta para o reencontro do Criador com sua criatura. A entrada do pecado no mundo causou uma ruptura que só a cruz pôde desfazer. Pedro encerrou sua última epístola, destacando que em ambas que escreveu, ele não apresentou um evangelho novo, mas procurou despertar com lembranças a mente dos cristãos, a fim de que recordassem do que já estava escrito pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Eis a nossa regra de fé e prática, toda a Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Por outro lado, outro ponto deveria ser levado em conta. Nos últimos dias, surgiriam escarnecedores da genuína fé, que pela defesa de uma vida segundo as próprias paixões, pondo em dúvida a volta de Jesus, usariam a natureza como prova de que a sublime promessa não tem razão de ser. O apóstolo usou, então, o relato do dilúvio para contestar tal argumento. Assim como Deus enviou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, certamente cumprirá o seu derradeiro juízo com fogo na destruição dos homens ímpios. Contanto que muitos julguem demorado o retorno do nosso Senhor e Salvador, para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, portanto, não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. A longanimidade de Deus aguarda a nossa decisão. A demora, então, não é um atraso, mas um tempo de misericórdia. O desejo do Pai é de que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nada é tão precioso para o Criador do que a obra-prima de sua criação. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Não no sentido de que será um evento silencioso, mas em que não sabemos nem o dia, nem a hora em que ele ocorrerá. Pois Pedro continua dizendo: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Será o evento mais ruidoso e espetacular que este mundo jamais testemunhou. Vivemos no tempo de não somente esperar, mas também de apressar a vinda do dia de Deus. A nossa espera, na verdade, deve refletir o nosso anseio pelo lar de justiça que o Senhor nos preparou. E o nosso empenho deve ser na direção de sermos achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo sempre em mente de que a paciência de Deus é sinônimo de salvação e não de demora. O reforço dado às cartas de Paulo aponta para outra grande lição: a firmeza nas verdades eternas. O cuidadoso estudo das Escrituras deve ser acompanhado de humildade e profundo desejo por ouvir a voz de Deus. A atuação do Espírito Santo apresenta, através da palavra, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através da construção de um relacionamento íntimo com o Senhor da Palavra, através da comunhão pessoal diária, que crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. Que esta seja a nossa realidade hoje e sempre, até aquele grande dia. Oremos, amados. Querido Pai do céu, nós te agradecemos por tua longanimidade, que nos aguarda para a salvação. Mas nós sabemos que o tempo de misericórdia logo findará e precisamos estar prontos, cheios do Espírito Santo, vestidos com a justiça de Cristo. Pai, desperta-nos.
Desperta a tua igreja enquanto há tempo, que nossos ouvidos ouçam o que o teu Espírito diz, diante de um mundo tão caótico e da triste realidade de uma igreja morna. A tua palavra diz que os perversos não entenderão o cumprimento profético, mas os sábios entenderão. Ó Deus eterno, dá-nos a tua sabedoria para vivermos nesses últimos dias com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, os que vivem em santo procedimento e piedade. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.